Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do canal Bora Tratar. Hoje iremos aprender Falou, Débora. a composição do corpo humano. Mas do que o corpo humano é formado? Então vamos falar da unidade fundamental da matéria, a menor fração capaz de identificar um elemento químico, pois detém a sua identidade. Estamos falando do átomo. O átomo vem do grego e significa indivisível. Ele é formado por um núcleo que contém prótons de carga positiva, nêutrons que não têm carga, e circundam em torno deste núcleo os elétrons, que são de carga negativa. E você sabia que nós temos aproximadamente 7 octilhões de átomos no nosso corpo? É o número 7, com 27 zeros depois. É muita coisa. E através da ligação química de dois ou mais átomos, será formado uma molécula. Como exemplo, nós temos a molécula de água, de gás carbônico e de oxigênio. E o nosso corpo ele contém em torno de 60 elementos químicos, sendo que destes, 11 são os principais e 4 estão em maior abundância no corpo, que são o oxigênio, que representa mais de 60% do peso corporal, seguido do carbono, com 18%, o hidrogênio, pouco mais de 9%, o nitrogênio com mais de 3%, e na sequência nós teremos o cálcio, o fósforo, potássio, o enxofre, o sódio, o cloro e também o magnésio. Com relação à proporção de água no nosso organismo, até os 2 anos de idade nós temos aproximadamente 80% de água. Na meia-idade, esse número cai para 60%, aproximadamente, e na terceira idade reduz para 50% ou menos. É por isso que os idosos eles vão ter a pele mais ressecada do que pessoas mais jovens. Aqui ao lado está a proporção fisiológica de água em alguns órgãos do nosso corpo. Observem que os ossos e a nossa pele são os órgãos que menos têm quantidade de água. Em contrapartida, órgãos como os pulmões, os nossos rins e também o nosso fígado, além das articulações, são os que mais possuem quantidade de água. Falando sobre o oxigênio, o ar que inspiramos, o ar atmosférico, ele contém apenas 21% de oxigênio, 78% é nitrogênio e aproximadamente 1% outros gases. Porém, essa maior quantidade de nitrogênio inspirado não faz mal, pois ele é um gás inerte, ele não reage com o nosso corpo, não faz reação química através da respiração. Nós conseguimos absorver e produzir nitrogênio através de alguns alimentos. Já o oxigênio também não pode ser inalado 100%, oxigênio puro, pois ele é nocivo e também tóxico para o nosso corpo. Mas por que esse elemento químico, o oxigênio, é o mais abundante do nosso corpo? Pois ele está presente na água também. Nós vimos a proporção de água do nosso corpo, proporção de água em alguns dos órgãos do nosso corpo. Nós sabemos que há água dentro da célula, no meio intracelular e fora da célula, extracelular. Além de conter oxigênio na água, também no ar que inspiramos. Nós vimos que em torno de 21% do ar atmosférico contém oxigênio. Mas existe uma coisa que talvez você não saiba. Dos 21% de oxigênio inspirado, nós não absorvemos toda essa quantidade. Apenas 1/4 de 21% é absorvido para o nosso corpo, pois na expiração não iremos eliminar apenas gás carbônico. O gás carbônico que é eliminado, ele será em torno de 4,6% e 16% na nossa expiração será aí
de oxigênio. Então, a gente inspira 21 e 16% de oxigênio é exalado. Por isso que salvamos vidas quando realizamos aí a respiração boca a boca numa reanimação cardiopulmonar, porque estamos ali na hora da manobra levando oxigênio, né, e não apenas gás carbônico para o paciente, mais oxigênio do que gás carbônico. Você sabia disso? E você aí, sabia disso? Não sabia? Então dá um like, dá aquela curtida, pois essa informação pode ter sido relevante para você. E aproveita e compartilha com quem também deve saber disso. Se não é inscrito, eu vou aguardar um pouquinho para você se inscrever no canal. Ok? Yes! E por que ele é também mais abundante? Oxigênio é um nutriente para o nosso corpo e ele também ajuda na formação de energia através do metabolismo, através da respiração celular. E a ligação entre moléculas irá formar as macromoléculas. Os exemplos de macromoléculas que temos no nosso corpo são ácidos nucleicos, as proteínas, os carboidratos e também os lipídios. A partir das ligações entre as macromoléculas serão formadas as organelas, que são pequenos órgãos que desempenham funções celulares. Como exemplo, nós temos o núcleo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, mitocôndria, citoesqueleto, centríolo, ribossomo, lisossomo, citoplasma e membrana plasmática. A junção dessas organelas em uma estrutura em quantidades específicas irá resultar nas nossas células. Então, a célula é formada por um conjunto de organelas, essas citadas anteriormente. E o conceito de célula que nós aprendemos, né, na escola é um conceito antigo, como mostra essa imagem. As características de cada célula são individuais, são específicas, como vemos os exemplos de células ósseas, sanguíneas, células nervosas, musculares, células hepáticas, células da pele, entre outros exemplos. E nós temos mais de 200 tipos de células diferentes no corpo humano, correspondendo a um número total de aproximadamente 10 trilhões de células ao todo. Um conjunto de células formará um tecido. E no nosso corpo humano temos 4 tipos de tecido, que são eles: epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. O tecido epitelial é um tecido de revestimento. Ele reveste os nossos órgãos externa e internamente. E o exemplo mais visível e mais superficial é na nossa pele, na camada conhecida como epiderme. Porém, o tecido epitelial é encontrado nos demais órgãos, como mostra o exemplo aqui ao lado. O tecido conjuntivo, ele é um tecido de revestimento. Ele pode ser encontrado na nossa derme, que é a camada mais profunda da pele, também nos nossos tendões, ligamentos, na cartilagem articular das articulações sinoviais, no líquido sinovial, no nosso sangue, nos nossos ossos e também nas gorduras. E o tecido nervoso é formado por células nervosas, que são os neurônios e células da glia.
E esse tecido tem a principal função de comunicação com o corpo todo. Então, esse tecido irá gerar, transmitir ou conduzir os impulsos nervosos e também promover alguma reação do corpo frente a esses estímulos. Já o tecido muscular é especializado em realizar contração. E os tipos de músculos que temos no corpo são tecido muscular estriado esquelético, músculos que se inserem no esqueleto e realizam os movimentos nossos dos ossos, tecido muscular estriado cardíaco, que é o miocárdio, músculo do coração, e o tecido muscular liso, presente na maioria dos nossos órgãos. Um conjunto de tecidos formará um órgão. E nós temos ao todo 5 órgãos vitais no corpo humano, que são eles: o cérebro, o nosso coração, os nossos pulmões, os nossos rins e também o nosso fígado. E ao todo, acredita-se que temos em torno de 80 órgãos no corpo inteiro. Será que é isso aí tudo mesmo? Já contasse? E um conjunto de órgãos formará os nossos sistemas. E nós temos ao todo em torno de 12 sistemas, como mostra a imagem aqui do lado. E para concluir, um conjunto de sistemas formará o nosso organismo. Então, aqueles 12 sistemas que nós vimos formará o nosso organismo. Aqui está um resumo do que a gente viu na aula de hoje. Qual que é a composição do corpo humano, todos os componentes, né, que irão formar o organismo, o corpo humano. Se gostou, não deu a curtida ainda, aproveita, clica aí no joinha. Se já curtiu, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo para quem deve assistir também, para os amigos, familiares, manda eles se inscreverem. Se você não é inscrito ainda, por favor, isso ajuda muito a crescer o canal. É para vocês, um ajuda o outro. Agradeço de coração e até o próximo vídeo. Valeu!